Deles. Que o Senhor renove a força deles, que o Senhor traga clareza, sensibilidade espiritual. E no nome de Jesus, ó Deus, nós entregamos ao Senhor agora os nossos dízimos e as nossas ofertas. Te pedimos que o Senhor multiplique o nosso celeiro, ó Deus, e também nos faça, ó Deus, obedientes à Tua palavra. Ó Deus, em frutificar aquilo que o Senhor tem nos dado e também, ó Deus, devolver com alegria, com generosidade à Tua casa aquilo que é do Senhor. Em nome de Jesus. Meus queridos, eu tenho alguns avisos rápidos. A gente está com um tempo bem curto aqui, mas amanhã, então, o nosso segundo culto de aniversário da igreja Sal da Terra, às 19h30, não terá ao vivo Kids amanhã. Nós teremos a presença do pastor Paulo Júnior, que vai trazer um testemunho para nós. Então, aqueles que puderem, estejam conosco, vai ser uma bênção. Dia 29/12 é o culto da unidade, é o culto da Sal da Terra Brasília. São as 3 igrejas convidando a cidade de Brasília para se juntar a nós e a gente ter um tempo junto. Será lá na comunidade árabe, na quadra 14 do Parkway, bem coladinho ali ao aeroporto, dia 29 às 20 horas. Legal. Ministério Homens que Oram, dia 19/12, vai fazer o seu encerramento presencial aqui no templo, 6h30 da manhã. Então, aqueles homens que puderem, venham ter conosco um café da manhã, um tempo de oração e gratidão a Deus por mais um ano. Nos dias 25/12 e 1º de janeiro não teremos culto. Aproveite esse tempo para você empenhar a comunhão com seus familiares, testemunhar amor, perdão e descanso também. Eu quero agora convidar os pastores, Jonatas Camilo, pastor Almir, pastor Luciano e pastor Márcio. Nós hoje teremos uma mesa partilhada de reflexão, de ensino daquilo que o Senhor tem a nos dar como comunidade. Sinta-se à vontade para ficarem aqui, os 4, ou para ficarem ali. Que Deus os abençoe e conduza e sejam sensíveis à voz dele. Pai querido, obrigado por esses homens, obrigado porque eles não negociaram, ó Pai, ou não negaram o chamado do Senhor. Que no nome de Jesus, essa manhã, eles possam ser instrumentos, ó Deus, para trazer a nós, ó Deus, a revelação da Tua palavra, do Teu ensino. Somos gratos, ó Deus, pelo coração de cada um. Somos gratos, ó Deus, pela entrega, ó Deus, da casa deles, ó Deus, ao Teu ministério. Em nome de Jesus. Amém. Não, tem que ser no meio, por causa da filmagem. Assista melhor, sim. Querem falar sentado? Vocês querem que a gente fique sentadinho? Tudo bem, a gente fica sentadinho. Tira um pouco então, que a gente... Oi? Vamos continuar aqui, não. Deixa. O Márcio falou, agora parou. A gente está agitado, né? Hoje é dia de agitação, né? Hoje está agitado, a gente fica todo agitado, mas é uma gratidão nós estarmos aqui, né? Hoje é uma manhã, um dia de gratidão para nós. Nós celebramos a Deus pela vida que Ele nos deu. E celebramos também o que Deus tem nos dado de privilégio de participarmos, de sermos igreja. A igreja está fazendo 12 anos em dezembro. No início de dezembro nós fazemos 12 anos, nós viemos para cá. E nós gostamos de celebrar, porque nós servimos a um Deus de alegria. É um Deus que nas suas leis colocou festas para celebrarmos. Não foi à toa que Ele colocou festas, porque realmente nós temos muitos motivos para celebrar, para nos alegrarmos e principalmente nos alegrarmos um com o outro. Que a alegria individualizada, ela é muito limitada. Então, se você quiser expandir a tua felicidade, ser feliz realmente, celebre com os outros, celebre com seus amigos, tenha amigos para celebrar. Então, hoje nós vamos falar rapidamente, que nós temos aqui, compartilhar o tempo com os meus amigos, que é um privilégio estar aqui, obrigado por eles, mas nós vamos iniciar hoje o tema que nós iremos tratar
no ano que vem. O tema que é disciplina espiritual. As disciplinas espirituais. É para nós discernirmos essa realidade, esse tempo, de forma sábia, da melhor forma possível. Então eu queria iniciar aqui com uma outra oração, para que Deus ministre aos nossos corações, porque nós sabemos que igreja é algo espiritual. Nós podemos ficar aqui o tempo inteiro, o dia inteiro, a vida inteira, nos esforçamos para construir uma igreja. No máximo que a gente vai conseguir é construir um ajuntamento humano, uma igreja que não é de Cristo. E aí não é nem um pouquinho o que Deus quer para nós. Nós jamais conseguiremos construir a igreja de Cristo, porque nós somos dois. Nós apenas materializamos e expressamos quem Ele já nos transformou. Então, Cristo é quem nos fez igreja. E nós continuamos vivendo porque Ele já fez tudo que é necessário para nós sermos igreja. Nós materializamos e expressamos isso porque a bondade dele e o que ele fez é algo tão extraordinário para nós, que quando nós conhecemos isso, é impossível ficar parado. É impossível guardar isso só para nós. O amor que Deus nos dá não cabe dentro de nós. Nós temos que expressar, passar para frente para o outro. Pai, nós queremos ser ministrados, Pai, na Tua Palavra. Sermos ministrados, Pai, do Senhor. Pai, nós entregamos os nossos corações aqui para o Senhor ministrar, porque nós queremos Te conhecer um pouquinho mais a respeito de quem o Senhor é, o que o Senhor fez, o que o Senhor faz. Pai, para que nós tenhamos esperança, que não é nós que queremos fazer, mas o Senhor vai fazer por meio de nós. Amém. O texto, que é o texto base para o nosso próximo ano, é Atos 2, 42. O livro de Atos ele é interessante, porque a gente acaba lendo ele rápido, mas ele retrata uma história da igreja primitiva de 30 anos. São 30 anos relatados nesse texto. E um que é muito marcante para nós é lá em Atos 2, 42. Fala sobre a igreja, o que acontecia na igreja. Ela falava basicamente assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. A Bíblia, a palavra de Deus, a gente percebe que o povo de Deus ele é baseado no Antigo Testamento em um pilar e no Novo Testamento em outro pilar. No Antigo Testamento, os profetas, e no Novo Testamento, os apóstolos. É baseado nisso. E nós continuamos tratando desses 4 pontos. Hoje nós vamos tratar aqui desses 4 pontos, do ensino dos apóstolos, e eu vou iniciar. E eu quero chamar a atenção de vocês a respeito do ensino dos apóstolos, porque a doutrina dos apóstolos, isso quer dizer ensino, né? A doutrina dos apóstolos é um ensino do Evangelho, o ensino da Palavra de Deus. E eu quero trazer a vocês a lembrança de que tudo que nós vemos, pensamos, sentimos e existe, que você consegue ver e perceber, iniciou pela Palavra. Tudo iniciou pela Palavra. Foi Deus falando. E em seguida, Cristo, sendo a Palavra revelada, também continuou fazendo e transformando tudo novo pela Palavra, porque Ele é a Palavra encarnada. Quero trazer um texto que vai mostrar para nós a importância da doutrina dos apóstolos. Lá fala em 1 Timóteo 4:1, fala assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. A importância da doutrina, do ensino dos apóstolos para nós, ela é fundamental, porque nós sabemos que existem outras doutrinas que não são de Deus, outros ensinamentos que não são nossos, outros
ensinamentos que nos levam para caminhos diferentes do caminho genuíno que é Cristo. A importância dela está nisso, para que a gente se mantenha firme no caminho. A relação entre o conhecimento, a ciência e a fé é uma relação conjugada. Primeiro nós temos a fé e logo em seguida vem o ensinamento de Deus para nos motivar a respeito da nossa fé, para nos fazer entender a respeito da nossa fé. Isso é fundamental, isso sempre foi importante para nós. E não é à toa, se a gente vai imaginar um Deus todo-poderoso, quando Ele resolveu se encarnar na Terra e exercer aqui um ofício que é de redenção da nossa, Ele poderia ter escolhido vir como o que era o mais óbvio para nós olhando hoje, seria de sacerdote. Um sacerdote conforme aquele tempo dos hebreus. Vestido com a roupa, fazia os sacrifícios, mas não, ele não escolheu vir dessa forma. Ele poderia vir como um grande general, um exército de anjos para destruir todo mundo que era contra ele. Ele também não resolveu isso. Ele poderia vir como um governador, também não foi. Ele escolheu vir, se encarnar e ser um rabi, um mestre, um professor, que veio para fazer alunos. Ele veio para nos ensinar. Essa é a importância, tamanha importância da doutrina de Deus, da doutrina que foi dada aos apóstolos para chegar até nós. Então a doutrina ela tem algumas aplicações práticas para nós, né, que nós chamamos de ortodoxia, que significa que é uma doutrina que nós entendemos, a doutrina certa, uma doutrina correta, uma doutrina sã. Temos também uma outra aplicação dela que é a ortopraxia, que significa o quê? Uma prática de vida conforme essa doutrina, ou a vida santa. Temos também uma aplicação que a doutrina ela precisa ser confessada. Por que confessada? Porque é a nossa declaração pública de fé. Nós nos posicionamos diante da sociedade conforme aquilo que nós imaginamos. Então a doutrina nos leva a nos posicionar publicamente a respeito de tudo aquilo que nós acreditamos. E também a doutrina é um ensino, ela é ensinada, porque ela é uma transmissão de geração em geração. Sempre foi assim. O Deuteronômio fala que é para nós trazermos e ensinarmos os nossos filhos a respeito disso. Era tão importante no início da igreja a doutrina que tinha um símbolo. E nós fomos construindo símbolos para nos identificar e reconhecer os nossos irmãos. Em grego, ictus significa peixe. Lá no início, para a gente identificar, porque existia muita perseguição contra os cristãos eles faziam uma meia-lua no chão para identificar quando começava. E logo em seguida, o outro completava, formando um peixe. Porque o ictus é um acróstico, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador. Era importantíssimo para nós a doutrina. Sempre foi assim. Sempre foi. Dali veio o nosso credo dos apóstolos, que realmente é um símbolo da nossa fé, que nos ensina em que nós cremos, para evitar erros. E logo em seguida nós temos na história da igreja vários exemplos. Eu quero citar um. Se puder, Samuca, colocar uma foto que eu pedi para projetar para nós. A doutrina ela sempre foi tão importante para os cristãos que na Inglaterra ela retrateceu com eles em 1520. Na época, a Inglaterra ela era ainda católica, o Henrique VIII era ainda católico, não tinha chegado o protestantismo lá, e o bispo da cidade, Coventry,
perguntou para algumas pessoas, basicamente assim: é verdade que você ensinou o credo dos apóstolos, os 10 mandamentos e o Pai Nosso em língua inglesa para os seus filhos? E o homem respondeu: sim. Por isso, ele foi queimado na estaca e seus filhos foram degradados. Eles não abriram mão do credo, da sua fé, da sua doutrina, daquilo que ele tinha aprendido em Deus. Os filhos deles foram degradados. Foi por conta de homens assim que a doutrina da nossa fé chegou até nós. Eu sempre cito esse exemplo porque é importantíssimo o custo que isso foi para a igreja. E a gente pensa, bom, doutrina é algo para acadêmico, né? É algo que é só para os estudiosos. Eu vou ler o nome deles e a profissão deles, para vocês entenderem. Quem puder ver, a placa está lá, até hoje. Tem lá se vocês procurarem, lá no Google Maps, você vai encontrar, eu encontrei. Mestre Archer, sapateiro. Thomas Bond, sapateiro. Mestre Hawkins, sapateiro. Sapateiro e curtidor Hatcher. Thomas Lensley, alfaiate. Mestre Ridshaw, luveiro. E uma viúva, Joanna Smith. Todos eles foram queimados na fogueira por não terem negado a doutrina dos apóstolos, o credo dos apóstolos. Então, para essa doutrina chegar até nós aqui de forma tão fácil, para nós, custou muito caro, custou vidas, custou famílias sendo mortas até nós. Então, isso demonstra que é para todos nós a doutrina. E eu encerro com uma poesia escrita por Moisés. Está lá em Deuteronômio 32. Fala assim: escutem os céus, e eu falarei. Ouçam a terra as palavras da minha boca. Que o meu ensino caia como chuva, e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre tenras plantas. Proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Amém. Vamos continuar com os nossos amigos. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Calil. Bom dia, igreja. Calil com uma palavra gostosa, branda, né, Calil? Poética, profética. Parabéns. Amigos, Amigos, é uma alegria muito grande a gente poder comemorar os nossos 12 anos de comunidade Sal da Terra em Águas Claras. A partir de agora a gente entra num novo tempo. A partir de agora a gente entra num tempo de maior consciência, maior intencionalidade. A Bíblia diz, Almir, que com 12 anos Jesus se desgarrou da sua família e foi ministrar no templo. Com 12 anos. Com 12 anos ele já tinha para si revelado o seu propósito. Aliás, desde antes da concepção ele tinha esse propósito revelado, mas com 12 anos ele veio a público dizer qual era esse propósito. E me deram 12 minutos para falar sobre como eu também, nos 12 anos de Sal da Terra em Águas Claras. Isso que eu quero dizer, esse alarido aqui dos pratos, é que a partir de agora a gente tem a obrigação de ser mais maduro na nossa caminhada. A partir de agora, a gente vai ser cobrado como aqueles que já discernem a realidade muito próximo do que um adulto é exigido de servir. Existe aí um tempo de raciocínio, de percepção da realidade, mas a partir de agora a gente não pode mais errar nas nossas intenções, porque a gente já tem responsabilidades constituídas de maneira mais severa. Eu estou comparando a igreja a mim, a você, a qualquer um de nós. Então, o nosso compromisso é de juntos, em comunhão, fazermos com que essa nossa jovem igreja, alguns dizem que na Bíblia não tem adolescência, né? Mas a gente teve uma ministração do Dr. Gilvan dizendo que a adolescência é um processo saudável, né, Dr. Gilvan? De colocarmos na adolescência
da nossa igreja, que vai apontar para a fase adulta e para a fase madura, os elementos certos para que a gente frutifique conforme a espécie que o Senhor pede de nós. Amém? E aí, nesse sentido, eu vou falar um pouquinho sobre comunhão, que é a sequência de Atos 2:42. O texto diz ali, pode colocar para a gente, e os discípulos persistiam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Então, percebam que a persistência não era só na doutrina dos apóstolos. A persistência era também na comunhão, era também no partir do pão e era também na oração. Diz pra gente que a caminhada cristã tem que haver persistência. Você e eu não acordamos todos os dias com o mesmo ânimo. Não acordamos todos os dias com a mesma motivação. O que nos faz manter a nossa disciplina, o nosso foco para os objetivos que Deus inspirou no nosso coração é a nossa persistência. Então não espere acordar todos os dias com um sorriso radioso, porque simplesmente você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso seria ótimo, seria um excelente testemunho, não é, Senhor? Mas eu acho que isso não é real. Então a gente tem sim que ministrar o nosso próprio coração, a nossa mente, para sermos persistentes nessas disciplinas espirituais. A primeira o Carinho passou aqui. A segunda eu estou compartilhando com vocês. E o que é comunhão? Comunhão é unidade de desígnios. É você querer fazer a mesma coisa com uma, duas ou mais pessoas. Isso é comunhão. Comunhão é ter sintonia na visão, sintonia nos propósitos. Isso é comunhão. E eu tenho certeza que você viveu dias desafiadores em 2022 para persistir na comunhão junto aos seus amigos, nos seus ambientes onde você frequenta. Não foi um ano fácil para que a gente colocasse à prova a nossa comunhão. Quem concorda, diga amém. Não foi um ano fácil. E talvez mais desafios virão testando o nosso poder de coesão na comunhão. A nossa unidade na comunhão. Comunhão significa eu, mesmo estando distante dos meus amados, termos o mesmo foco, o mesmo ponto de vista, os mesmos objetivos. Não é à toa que quando a gente sai daqui e vai lá para a nossa... vamos visitar uma comunidade Sal da Terra próxima a nós, ou vamos para a nossa conferência anual, chegamos lá, parece que a gente saiu do mesmo ambiente, da mesma sala, praticamente na mesma hora. Não é à toa que muitas vezes acontece o café com Deus aqui, e quando vem a ministração é só uma continuação do café com Deus. Isso é comunhão. O que não se confunde com estar juntos no mesmo espaço. Eu posso estar em comunhão com meu irmão que está muito distante daqui, até em outro país. Nós enxergamos o mesmo ponto. Eu vou tentar traçar uma figura ilustrativa aqui, mas é como se nós, independente do canto que estivéssemos no planeta, olhássemos para a mesma estrela e disséssemos: aquele é o nosso sol. Estamos em comunhão. Por outro lado, eu posso estar na mesma sala, um monte de pessoas, cada um olhando um ponto na parede e tendo objetivos distintos. Não haverá comunhão, não haverá unidade. E para que a gente mergulhe na comunhão, algumas coisas são necessárias. A primeira delas é a intimidade. Eu não consigo desenvolver comunhão com quem eu não tenho intimidade, com quem eu, por exemplo, não sei nem o endereço, não sei nem quantos filhos, não sei nem para que time torce. Particularmente, flamenguistas, é mais difícil de desenvolver comunhão, né? Aos corintianos, tudo. Aleluia! Mas é difícil a gente desenvolver comunhão com quem a gente não tem intimidade, com quem a gente não conhece a essência, a natureza, os detalhes da vida. E para que a gente alcance essa intimidade, você e eu precisamos nos expor.
E é por isso que hoje em dia é tão difícil ter comunhão profunda com muitos lares, com muitas casas, com muitas vidas. As pessoas não querem se expor. Elas querem expor um perfil. Elas querem explorar um perfil, mas não querem expor a própria vida. Elas querem declarar aquilo que é conveniente, aquilo que celebra, aquilo que enriquece, exalta. Elas não querem escancarar aquilo que precisa ser corrigido na presença do Espírito Santo do Senhor. Então, se você quer comunhão com alguém, se prepare para ter a sua intimidade escancarada da maneira mais saudável possível, entenda, da maneira mais saudável possível. A sua intimidade aberta, para que em comunhão e na presença do Espírito Santo haja cura. Para que haja comunhão, a gente precisa também de doação, de recursos, de tempo, de palavra, de propósitos, de inspiração, de incentivo, doação. A doação é algo mais ou menos programado. A gente consegue fatiar dentro dos recursos que a gente tem aquilo que a gente consegue doar. Quando você fala que vai doar algo para alguém, passou por um exercício, um raciocínio, você sabe que aquilo ali pode ser provisão na vida do outro, mas não vai te desabastecer. Isso é doação. Mas para a comunhão verdadeira, a gente caminha uma milha a mais e vai para o sacrifício. O sacrifício é você tirar aquelas horas de sono que fariam muita falta, mas significa tudo na vida do outro. É você tirar daquilo que está no seu uso e colocar para a vida do outro irmão, porque para a vida dele faz muito mais sentido. Esse é o sacrifício. É você se programar para uma grande festa e dar glória a Deus porque essa festa foi frustrada em razão da dor do irmão. Isso é sacrifício. É uma milha a mais do que a doação. Mas também para haver comunhão é necessário que haja alegria. E o Carlinhos falou isso aqui. É necessário que haja alegria. O Salmo 133 diz o seguinte: olha, quão maravilhoso é que os irmãos andem em comunhão, andem juntos. É como um orvalho que desce na roupa, me encharca, renova a minha pele, a minha alma, o meu espírito, alegra o Senhor, e nesse espaço é ministrado vida e bênçãos. Então a comunhão também gera alegria. Se você está disposto a abrir a sua intimidade, a rasgar aquilo que te incomoda, mas é pecado, precisa ser curado, se você está disposto a não só doar, mas também a sacrificar, você vai viver as alegrias da comunhão. Cristo foi muito claro quando ele disse para a gente o seguinte: olha, vocês têm que andar um ao lado do outro, espelhando tudo aquilo que eu vos ordenei, eu vos ensinei. Isso é discipulado. Não existe discipulado sem... Foi bem ensaiado isso aí. Não existe, eu estou falando de comunhão, tá, gente? Vamos lá. Não existe discipulado sem comunhão. Não existe discipulado sem comunhão. Então, se você quer se amoldar a Cristo, caminhar em direção ao alvo, discipulando e sendo discipulado, crescendo, você precisa viver a comunhão. Eu não sei como é que está o meu tempo, tem 15 segundos, tipo plenário lá no Congresso, né? 15 segundos. Eu quero deixar uma última palavra aqui para vocês, que a Bíblia diz o seguinte, lá em Mateus 18, onde dois aliançados pelo Espírito discernirem e determinarem algo aqui na terra, isso será abençoado lá no céu. Amém? O que eu quero para a nossa igreja é que juntos, dois ou mais, possamos discernir claramente algo no Espírito Santo do Senhor para esse tempo, para a nossa jovem comunidade, para a vida de todos nós, e juntos no mesmo propósito, em comunhão, termos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Deus nos abençoe. Deus seja louvado, queridos irmãos. Muito importante o que o Márcio, uma das disciplinas que é a comunhão.
Ah, obrigado, relógio ali, bacana. 12 minutos, né? Vou tentar falar em 10 minutos para tentar avançar aqui no tempo. Nós, seres humanos, somos seres naturalmente solidários. A gente passa 9 meses numa barriga ali, sozinho, e a gente nasce sozinho, e normalmente no fim da vida a maioria das pessoas morre sozinho. E nos dias atuais ainda mais, porque virou uma moda, assim, de uns 30, 40 anos para cá, quando a pessoa está bem velhinha, né, em vez dela morrer junto dos netinhos, joga uma pessoa numa UTI bem gelada para morrer sozinha e solitária. É uma moda. Eu já falei para os meus filhos, não façam isso comigo. Eu quero morrer pertinho dos meus netinhos e deixa eles ter contato com a morte do avô, do bisavô, assim como foi durante toda a história da humanidade. Essa moda de deixar velhinhos morrerem solitários em UTIs é muita crueldade. Não se faz isso nem com bichinho, né, Samir? Eu acho que a Sociedade Protetora dos Animais proibiria fazer isso com os bichinhos, mas com os seres humanos pode. Ele pode. Mas o ser humano ele começa a vida sozinho, ele termina a vida normalmente sozinho, e a solidão faz parte da vida. Quando a Bíblia ela nos orienta a ter um comportamento, nos insta a termos um estilo de vida, é porque nós não fazemos tão naturalmente. Então, quando se fala temos que ter comunhão, é porque não é natural. É natural, às vezes o ser humano se isola, tenta resolver sozinho, acha que é autossuficiente, briga com a família, não quer mais ver a família, acha que não depende mais. Eu cuido da minha vida. O jovem acha que se vira. Às vezes o casamento está em crise, um ou outro fala assim, então você vai para lá, eu vou para cá, a gente não precisa mais manter comunhão, e enfim. Mas não é assim que tem que ser. Nós dependemos uns dos outros e a Bíblia nos insta a termos essa comunhão. Mas tem um outro tipo de comunhão que também é uma disciplina, que também é ensinada na Bíblia, e também foi ensinada pelos apóstolos, que é a oração. Então nós temos que manter comunhão uns com os outros. Nós atendemos uma área da nossa vida e nós temos que manter comunhão com Deus por meio da oração, que atende uma outra área, uma outra necessidade da nossa vida. Eu me lembro que quando eu conheci Jesus, eu encontrei um amigo verdadeiramente, porque eu venho de uma família disfuncional, e eu já era órfão, perdi minha mãe com 7 anos, perdi meu pai com 15 anos. Essa história a maioria conhece, mas eu estou vendo que tem muitos rostos novos aqui, então estou repetindo aí essa situação para fazer sentido o que eu estou falando. E eu era essencialmente muito solitário, muito solitário. Era eu e eu contava comigo mesmo. E quando eu encontrei Jesus, eu pude contar com mais alguém. Ganhei um amigo. E como eu orava. Como eu orava. Orava o tempo inteiro. Eu tinha os momentos diários de oração, um momento estruturado, que eu parava tudo e me ajoelhava e fazia a minha oração. Mas fora esses momentos, eu falava com Deus o tempo inteiro. Perguntava, falava, conversava, ria e chorava, dirigindo, trabalhando. Era uma comunhão enorme. E de fato, aquela solidão essencial que eu carregava comigo, ela foi parcialmente muito bem suprida. Eu passei a ter um amigo. Mas é claro que essa história de amigo imaginário chega uma hora que eu falo assim, Deus, eu estou gostando demais de ter você como meu amigo imaginário, mas eu não pego. Me dê amigos. E Deus foi me dando amigos, foi me dando uma família que foi a própria igreja. Deus falou, olha, eu vou te dar uma família enorme, vai ser muito grande. Eu entendi que era a igreja. E mesmo assim chegou um determinado momento que eu falei, olha Deus, eu quero mais, eu quero uma família. E eu ajoelhava e chorava e pedia uma esposa para Deus. Deus me deu a esposa que eu precisava. Simone, sentada ali atrás. Estou pegando há 30 anos. Não conta para ninguém não. Mas eu estou pegando há 30 anos. E Deus me deu a esposa que eu precisava. Sobretudo, uma grande amiga, grande companheira, que tem coragem de me acompanhar nas minhas loucuras
e que tem coragem de falar assim, não, você não vai fazer porque você está ficando é doido. Então ela tem esse discernimento, graças a Deus. E depois que eu me casei, a gente passou a ter um hábito, além de orarmos juntos, um hábito de oração. A gente, todo fim de ano, como está acontecendo agora, todo Réveillon, dia 30, 31, a gente parava para fazer uma oração, a gente para ainda para fazer uma oração, agradecer o ano que se passou, e pegar uma folhinha que a gente tinha escrito no ano passado, de quais eram os projetos do ano. A gente pega a folhinha e olha quais eram os projetos do ano, vê o que bateu, o que não bateu, e a gente olha, e um monte de coisa sempre dá certo, e aí projeta para o próximo ano. O que a gente quer no próximo ano? E a gente anota tudo o que a gente quer no próximo ano, e a gente põe isso em oração. E vai trabalhar em função daquilo. Trabalhar, viver, correr atrás, fazer o que tem que fazer, né? Plantar a semente, regar, colher, é assim. Meu Deus, mas é isso que a gente quer, sempre orando. E nesses 30 anos de casado, meus irmãos, eu encontrei há um ano mais ou menos, a gente tem mudado muito, né? A gente está reformando uma casa, a gente tem mudado muito. Eu achei uma caixinha com os nossos pedidos de oração anual lá de trás. Eu dava gargalhada, eu achei assim, né? Nesse ano, nosso propósito, comprar um micro-ondas. Eram coisas bem banais, bem simples para um jovem casal, mas para a gente era muito importante. Era muito caro, era muito difícil para a gente. Desde coisas simples, né? Aí depois fui ver os pedidos já na vida adulta, que eram outros pedidos mais sofisticados, menos materiais, muito mais complexos, muito mais sofisticados. Mas o importante é que a gente sabe que Deus esteve conosco todo esse tempo, nos acompanhando, porque Ele quer essa proximidade em oração, esse bate-papo com Ele. E Ele insiste que oremos. Jesus insiste várias vezes. Que mantenhamos uma rotina de oração. Jesus nem fala tanto, Ele fala assim, olha, mantenha uma rotina de oração e pode pedir. Pode pedir. Pedir e dar-se usar. Bater, pode bater e abrir-se usar. Existem algumas pessoas que falam assim, não quero pedir para Deus, eu não vou importunar Deus. Está perdendo o seu tempo. Porque Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Você pode bater e Ele vai abrir. E eu e Simone, a gente tem esse testemunho para dar. Uma vida que nós tivemos, uma vida de oração, uma vida de joelhos mesmo. E foram momentos maravilhosos, foram momentos muito difíceis também. E em todos esses momentos nós não nos sentimos sozinhos. Nós nos sentimos amparados por um Pai, o nosso Pai, que às vezes aparece na Bíblia como um pastor, nós as ovelhas, e Ele o pastor. Em outros momentos aparece como galinha, Ele é a galinha, a gente é os pintinhos. E Isaías 66 fala que Deus é como uma galinha e cuida dos seus pintinhos. Jesus, em Mateus 23, diz, Jerusalém, quantas vezes eu quis ser como uma galinha que ajunta você debaixo das minhas asas, como pintinhos. Então são analogias tão bonitas, né? Tenta pegar um pintinho assim, nascido com uma galinha, para você ver o tanto você vai levar de picada. Pode até conseguir, mas você vai apanhar um pouco. E esse é o nosso Deus, como uma galinha arisca, protegendo o seu pintinho, os seus pintinhos. E nós sempre nos sentimos muito próximos de Deus, e eu insto os irmãos a terem essa disciplina, a disciplina da oração, a disciplina de se aproximar de Deus, sabendo que Deus é de fato o nosso Pai, aquele que está próximo, aquele que quer estar próximo, e aquele que por meio da oração você vai conseguir acalmar a sua alma, e a solidão que eu falei lá no início, que é essencial, que acompanha a gente muitas vezes, mesmo dando família, às vezes mesmo estando aqui na igreja, cheio de gente, abraça, beijo, como é que você está? Estou bem, estou bem, vai para casa e chora porque está solitário, está solitária. Mas Deus é capaz de preencher essa sua solidão essencial. Hoje eu continuo orando o dia inteiro, só que o meu estilo de oração mudou. É mais que Ele é o nosso Pai, certo? É mais ou menos igual o Pai. Vocês aqui, vejo que a maioria tem filhos pequenos.
Os filhos pequenos se aproximam de vocês sempre pedindo alguma coisa, alguma demanda. Primeiro chora, mãe, quero mamar. Depois chora, mãe, quero doce. E vai crescendo pedindo. Dali a pouco, maiorzinho, quero bicicleta. Está sempre querendo e a gente sempre suprindo o filho. Mas os pedidos do filho sempre vêm, na medida do possível a gente supra. Mas o seu filho vai crescendo, crescendo, um dia ele chega na sua idade. E na sua idade você já parou de pedir coisas para o seu pai e para sua mãe? Já não pede tanto mais. Você já está mais adulto. Você já se resolve. Você ainda conversa com o seu pai. Você ainda mantém uma comunhão com o seu pai, com a sua mãe. Você já não pede tanto. E os anos vão se passar, dali a pouco vai inverter. Você não vai, assim como a criança pedia, você vai passar a oferecer. Mãe, você está precisando de alguma coisa? Pai, isso quer que eu passe aí? Pai, o que o senhor está precisando de mim? A oração é assim. Eu me lembro que quando eu era bem jovem, eu fazia aquela oração, Pai, me dá um micro-ondas. E a gente não tem micro-ondas. Hoje a minha oração é assim, Pai, o que o senhor está precisando de mim? E essa é a oração que eu tenho feito a Deus para o ano vindouro. Tenho orado, falado assim, Deus, para o próximo ano, o que o senhor quer de mim? Como é que eu posso te ajudar nessa missão? O que o senhor tem para eu fazer? Eu estou aqui disposto para fazer. E assim como a criança amadurece, no processo de oração a gente vai amadurecendo espiritualmente. Chega um momento, e é natural isso, em que você começa simplesmente a falar, Pai, passei para dar um oi, tudo bem, vamos conversar. O senhor está precisando de alguma coisa? O que eu posso fazer para te ajudar nesse planeta? Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, graças a Deus. Quero só dizer para o Gilvan, hoje de manhã lá em casa foi diferente, Gilvan. Eu levantei, penteei meu cabelo lindo, vesti minha roupa e botei esse blazer e perguntei para minha esposa, tá bonito? Ela falou assim, tá lindo. Aí eu falei, é eu, Deus e ela, maioria absoluta. Aí eu vim com esse blazer. Graças a Deus. Mas amém. Olha, eu acho que nós tivemos aqui uma riqueza de compartilhar, né, desses homens de Deus, dirigidos por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E esse versículo, que vai ser realmente o tema do nosso ministério no próximo ano, né? E é maravilhoso a gente ver a peculiaridade de como cada um coloca, né? O testemunho, coloca a palavra, compartilhar. E é uma crescente, né, que a gente pode ver aqui. O Calil falou muito bem da doutrina. A gente se esforçar não é algo natural, é sobrenatural. Nós estabelecemos uma doutrina na nossa casa, e a doutrina dessa palavra, né? Muitos pais hoje estão terceirizando o ensino dos filhos para a igreja ou para a escola, e nós como pais temos a responsabilidade de inculcar na cabeça dos nossos filhos essa palavra. Haja visto que a palavra de Deus diz que você coloca, você ensina as crianças no caminho em que elas devem andar, e quando elas forem grandes elas não vão se desviar dele. E também o Márcio colocou com muita propriedade, a questão da comunhão, Luciano da oração. E esse versículo, ele é um versículo extremamente muito completo, porque ele diz assim, olha, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Mais na frente, no 47, diz assim, olha, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com singeleza de coração. Em outras traduções da Bíblia diz que tomavam as suas refeições com singeleza e com alegria. Então, partir do pão. Eu digo que essa igreja aqui tem uma característica peculiar, que é justamente a comunhão, a oração, a doutrina e também o partir do pão. Como a gente tem percebido, tem recebido notícias, a gente vê nos posts, né, alguns irmãos convidam os outros para casa, no partir do pão. Isso é maravilhoso. E aí a gente falando aqui sobre esse livro de Atos dos Apóstolos tão somente é um livro que nos inspira a cada dia como viver em igreja, como viver em comunidade. Não que Atos dos Apóstolos coloca lá os mandamentos, mas tem inspirações, orientações de como se comportar em uma comunidade, como que eu vou estar aqui no meio da igreja, relacionando com os meus amigos. E essa orientação é partir do pão.
E aí, diz o seguinte, que todas essas orientações do livro de Atos nos apontam para uma vida em comunhão, nos apontam para uma vida relacional, para uma vida do partir do pão juntos, uma vida de unidade. O Márcio colocou muito bem, unidade não é todo mundo igual, num lugar só. Unidade é um único propósito, um único desígnio. Então, por mais que aqui tenha gente muito diferente, nós temos um propósito em Deus. Eu tenho um propósito, você tem um propósito. Agora nós precisamos cada dia ser intencional nessa doutrina para saber quais são os propósitos de Deus na nossa vida. Como que eu posso cooperar, como o Luciano bem diz? Como que eu vou orar? Deus, como é que eu posso cooperar? Onde que o Senhor quer que eu vá hoje? Qual que é a direção que o Senhor tem para a minha vida? No lugar da gente levantar, doido correndo atrás. Tem alguns que falam, não, eu tenho que levantar para correr atrás, porque se eu não colocar comida dentro de casa, ninguém vai colocar. E não é nada disso. Deus, pela sua misericórdia e pela sua graça, nos dá condições. Principalmente para os homens, os maridos. Você tem que buscar de Deus orientação, porque senão cada um de nós, inclusive eu, a gente vai levantar na segunda-feira desfaiado, querendo correr atrás e garantir alguma coisa. Mas o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. 4 minutos e 22. E aí, e quando a gente vai tendo essa maturidade que esses homens bem colocados, você vai começando a olhar para as pessoas e você não vai vendo tão somente a sua necessidade. Você começa a preocupar um pouquinho mais com as pessoas. Hoje eu trabalho numa empresa que antigamente eu ia para lá, e não vou mentir para os irmãos, eu pensava no benefício que eu poderia obter dali. Mas à medida que o tempo vai passando, a maturidade vai chegando, você não consegue ficar bem no lugar se as pessoas não estiverem bem. Você não consegue estar bem na sua casa se as pessoas não estiverem bem. Então essa orientação de repartir o pão é extremamente necessária para a vida de cada um de nós. E uma das ilustrações mais maravilhosas que tem sobre repartir o pão, Jesus nos ensina. Lá no livro de João, no capítulo Lucas 24, do versículo 13. Lucas 24, 13, ele diz, ele começa a história com aquela excelente narrativa dos discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos estavam ali desanimados, desorientados, angustiados. Eles tinham perdido muito daquilo que eles criam, que quando viesse o Salvador de Jerusalém, ia ser aquele rei, que ia subjugar. Quantos de nós não queremos um rei para a nossa vida, que vai subjugar os nossos inimigos, vai quebrar nossas barreiras, vai tirar todos os nossos desafios? Nós, como seres humanos, a gente busca isso. Mas a palavra de Deus diz que no caminho de Emaús, aqueles discípulos iam desanimados, desorientados. E diz que Jesus, o próprio Jesus ressurreto, começou a caminhar com eles. E perguntou para ele: por que vocês estão assim, tristes, desanimados? Eles falaram: por acaso você não sabe o que aconteceu? O Salvador do mundo que veio para resolver o nosso problema morreu, mataram ele na cruz. E maravilhoso essa história, que tem muitos detalhes. Ela diz o seguinte, que no versículo 30 e 31 do livro de Lucas, no capítulo 24, diz assim: e aconteceu que, estando com eles à mesa, a palavra de Deus diz que ia ficando tarde, Jesus ia andando com eles, e Jesus falou assim: então vocês podem ir. Falou: Jesus, já está tarde, entra aqui conosco, vamos aqui para a mesa. E diz que aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu. E aí, o que aconteceu? E Jesus deu um pedaço para cada um. E a palavra de Deus que imediatamente abriram-se então os olhos dos discípulos. E Jesus realmente, e os discípulos conheceram quem estava andando com ele. Sabe? Nós podemos ser verdadeiramente conhecidos por Deus na vida das pessoas, à medida em que eu abro a minha casa, à medida em que eu vou compartilhar o pão, à medida em que eu vou partir o pão com os meus amigos, à medida em que eu trago as pessoas para dentro da minha casa para partir desse pão. O livro de Atos diz que os discípulos ensinavam as pessoas que iam chegando naquele grupo de uma maneira singela, e singeleza fala de simplicidade na Bíblia. Às vezes a gente quer rebuscar muito nos dias de hoje, sabe? A palavra de Deus diz que se você ficar esperando o tempo bom para semear, sabe quando que vai chegar? Nunca.
Então nós temos que semear a tempo e fora de tempo, abrir a nossa casa, ter o privilégio de repartir com as pessoas. Eu sempre digo isso, eu e a Samira. Quando eu tinha 26 anos de idade, não faz muito tempo, a gente chegou numa igreja nova, Sal da Terra, lá em Uberlândia, e a gente ficava olhando, viu, pastor Busco? As pessoas que sentavam na frente com você e outros aqui, porque a Samira falava, aquele pessoal que está sentado na frente, não estou desmerecendo quem está lá atrás, mas ela falava assim, quem senta na frente está mais interessado. Vamos convidar essas pessoas para dentro da nossa casa, porque no momento que a gente estava vivendo, tal qual esses discípulos aqui no caminho de Emaús, a gente estava decepcionado, angustiado, a gente estava triste, e a gente optou pela comunhão, a gente optou pelo partir do pão. Então, no final de muitos cultos, Alana, a gente comprava um pacote de macarrão, que talvez custa R$8 hoje, e colocava lá um molho de tomate, e convidava as pessoas para dentro da nossa casa, Marcelo. Sabe, não precisava fazer um banquete, com queijos, com vinhos, se tiver muito bom, quem que não gosta? Mas Deus nos orienta, nos incentiva a abrir a nossa casa para a gente receber as pessoas à mesa. Sabe? É na mesa que a gente se dá a conhecer e a gente conhece o nosso irmão. As dificuldades ali são solucionadas, uns através dos outros. É na mesa que a gente pode, então, buscar de Deus as orientações. Quantas pessoas sentam à nossa mesa angustiadas e Deus vai então dar uma palavra? Ou quantas vezes nós mesmos estamos tristes e uma pessoa vai e participa conosco, nos dá uma palavra de orientação. Eu estou olhando esse auditório aqui, quantas pessoas aqui nós já tivemos a oportunidade de sentar. Tive a oportunidade de sentar na casa do Leandro, ser recebido por ele, a sua esposa. Um momento maravilhoso, um momento da gente compartilhar, um momento da gente ser abraçado e abraçar as pessoas, sabe? Quando nós tomamos essa atitude de repartir o pão um com o outro, quando nós abrimos a nossa casa, quando decidimos viver em comunhão, o milagre acontece, sabe? O milagre da transformação, o milagre da mudança, do entendimento, as vidas são transformadas, pessoas são libertas no partir do pão. Jesus, quando partiu o pão na frente daqueles discípulos, eles verdadeiramente sabiam quem que estava com eles ali, quem que estava abençoando, quem que estava orientando, sabe? Deus não garante que a nossa integridade, Ele não garante a nossa integridade, mas a nossa transformação. Por que dessa frase? Porque o trigo, se não for moído, ele não vira pão. A uva, se não for esmagada, não vira vinho. Sabe, a gente tem que ter a nossa parceira de oferta, de sacrifício, de ir em direção às pessoas. Sabe, pedir de Deus essa sensibilidade para a gente poder partir o pão, para a gente buscar o outro que talvez está num momento de angústia, como esses discípulos iam, desanimados, sem rumo. Deus pode usar a minha vida e a sua vida, que possamos cair na simpatia das pessoas. O livro de Atos diz que, à medida que aquele povo ia caminhando junto, ia tendo comunhão, ia orando, ia usando a doutrina, diz que as pessoas iam chegando, querendo saber o que está acontecendo. Que Deus nos abençoe nessa manhã. É maravilhoso estarmos aqui. Que a comunhão, que o partir do pão, a oração, a intencionalidade da doutrina faça parte do meu coração e do coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos aqui os nossos irmãos. Eu quis ser rígido no horário, para poder também não extrapolar e não abusar da boa vontade dos irmãos. Mas eu queria nessa manhã, a gente já está realmente concluindo, e diante do que nós compartilhamos aqui, esse empenho, essa orientação que não é nossa, é da palavra de Deus, à luz do livro de Atos, para nos orientar com homens e mulheres. Eu queria que você, se você quiser agora, dar um passo aqui à frente. Não é constrangimento, gente. Aproveitar que estamos nós quatro aqui como pastores da igreja, e queria chamar também aqui o Gilvan, o Jefferson está lá atrás. Cadê o Jefferson? Chamar o Jefferson aí, é parte do nosso conselho. Esses homens são pastores também, como nós. A gente vai orar por cada um aqui que quiser. Você fica à vontade. Nós queremos agora compartilhar o nosso amor, compartilhar a nossa comunhão, a oração, o partir do pão, que essa doutrina seja característica de cada um de nós aqui nessa igreja. Eu sempre digo que essa igreja, peculiarmente, a gente não está aqui para extrair o que a cidade pode nos oferecer.
sabe? É como o Luciano falou, é um processo de maturidade. Nós estamos aqui para ser bênção no meio da nossa comunidade. Eu sempre digo, essa igreja é privilegiada. Porque ela tem aqui Gilvan, Jefferson, pessoas que são formadores de opiniões, pessoas que não esperam ficar acontecendo, que vão lá na sociedade e fazem acontecer. Então que cada um de nós tenhamos esse espírito. Né? Eu li uma frase hoje maravilhosa. Quem motiva, manda ir. Mas quem inspira, vai junto, sabe? Que sejamos nós aqui, cada um de nós, dessa comunidade, a responsabilidade é sua. Que você não seja um simples motivador, mas você seja um inspirador, à luz da palavra de Deus. Quantos querem receber oração, venham aqui, vamos ter um momento de oração. Nós estamos hoje completando 12 anos de Sal da Terra aqui em Águas Claras. Que Deus mesmo nos abençoe a cada um e que possamos cada vez mais orar um pelos outros. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Você pode vir aqui, se você sentir no coração, em nome de Jesus.